Olá, e nesses próximos 2 blocos eu vou receber o Dr. Vinícius Camargo, cirurgião plástico do Instituto Alda. Vamos falar principalmente sobre rejuvenescimento facial e quem diria, para alguns a tão temida gordura é a protagonista nessa história. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo nesse programa, Thais. Eu aqui agradeço, obrigada pelo convite. Vinícius, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Se você é daqui de Pato Branco, a sua família, sua formação, fala um pouquinho para o pessoal de casa, então, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Perfeito. Eu sou paranaense, nasci em Laranjeiras do Sul e eu fiz a minha formação em medicina no Rio Grande do Sul. No 6º ano de faculdade, fui a Porto Alegre para fazer o estágio, né, de 6º ano, na época era um ano apenas. E depois eu fiquei mais 6 anos em Porto Alegre, fazendo as especializações. Primeiro em cirurgia geral e depois mais 3 anos em cirurgia plástica. Depois de ter terminado o período da cirurgia plástica, eu também passei um período de fora do Brasil, antes de retornar às atividades e vir a Pato Branco. Durante o período de residência também eu tive a felicidade de frequentar os melhores serviços de cirurgia plástica do Brasil, principalmente a clínica do Dr. Pitangui e também a clínica Fluminense, onde eu operava o Dr. Ronaldo Pontes e também o Dr. Liacir Ribeiro. E desde então foi quando surgiu principalmente o encantamento com a cirurgia estética facial, né? E também quando eu fiz esse fellow, né, que é um acompanhamento fora do Brasil, em Barcelona, com o Dr. De Benito, que também é um experiente cirurgião na parte de estética facial e também corporal, trouxe toda essa bagagem e desde agosto de 2002 iniciei as minhas atividades aqui em Pato Branco. Muito bem, nós agradecemos. Vinícius, eu quero conversar com você, assim, como endocrinologista, é claro que o meu ponto de vista sobre a questão do adipócito, do tecido de gordura, é uma visão, a gente sabe muitas coisas sobre ele, mas muitas coisas novas também têm sido descobertas e técnicas diferentes têm sido aplicadas. Eu gostaria de pegar nesse assunto do rejuvenescimento facial e perguntar para você especificamente do tecido adiposo da gordura. Nos procedimentos estéticos, nos procedimentos estéticos e na regeneração tecidual. Como que isso é feito? Perfeito. Como você brincou antes, o tecido adiposo, ou a gordura, antes era considerada temida, todo mundo quer tirar. E hoje, quando a gente fala em cirurgia plástica, não somente na parte de estética, como também na propriedade de regeneração tecidual, o tecido adiposo como um todo, ele é muito rico, né? Quando a gente fala especificamente na parte de estética, existe um processo de envelhecimento, né, que anteriormente se preocupava com o reposicionamento das estruturas para corrigir a flacidez e de fazer aumento de volume para perda de sustentação. E hoje, quando a gente utiliza o tecido adiposo, né, as suas propriedades de fatores de crescimento e inclusive de células, né, com um potencial de crescimento e reconstituição, a gente percebe também em vários estudos que estão sendo realizados e também na aplicação clínica, uma melhora da estrutura da pele naquelas regiões onde é utilizada a gordura, né? Claro que existe uma necessidade de uma preparação adequada, né? Porque não é especificamente a célula de gordura, é o tecido adiposo, né? Que ele é preparado de uma maneira a ser aplicado, então, para essas propriedades de rejuvenescimento, né? De reestruturação volumétrica também da face e também nos casos de regeneração de tecidos, como, por exemplo, em perdas de substância, a área onde a pessoa teve um trauma, uma perda de pele, onde se sabe que a gordura consegue restabelecer muito desses tecidos com grande viabilidade, né? Certo. E pensando especificamente como você falou, você vai lá, prepara, tem todo um pré, né? Como que seria a aplicação, então? Vamos pensar do ponto de vista mais prático. A aplicação dessa gordura, então, no rejuvenescimento facial. Perfeito. Então, primeiramente precisa ser feita uma coleta, né? A gordura ela é coletada e através de um método que foi sendo desenvolvido e aprimorado cada vez mais nas últimas décadas, você consegue fazer uma fragmentação do adipócito, né? Que é a célula de gordura. Hoje o tecido adiposo
em termos de volume, o adipócito ele compõe praticamente 80% do volume do tecido gorduroso. Mas quando ele é fragmentado, a fração estromal do tecido gorduroso, que é o que constitui essa propriedade regenerativa, e onde se fala das células mesenquimais derivadas desse tecido, é onde se consegue extrair os fatores de crescimento e o que promove essa reconstituição dos tecidos e essa melhora das características da pele. Conforme foi sendo desenvolvido, né, alguns autores, alguns pesquisadores estabeleceram padrões de aplicação dessa gordura, que envolve desde a utilização do microfat, né, ou seja, o enxerto de microgordura, e também o nanofat, que seria uma derivação disso para aplicação em regiões mais específicas, como, por exemplo, dentro da pele, né, aplicações com agulha dentro da pele, com isso trazendo benefícios no sentido de melhorar a textura da pele, a elasticidade e até mesmo inibir a ação de melanócitos, né? Melhorando a qualidade da pele em relação à pigmentação, né? Estou imaginando e me colocando no lugar do nosso telespectador em casa. Perfeito. Então, ele está lá assistindo a gente falando assim, meu Deus, eu vou me livrar da gordura e ainda vou ficar mais jovem. Quem que não quer isso? Pensando nisso que pode estar passando na cabeça dos nossos telespectadores. Existe alguma região específica, ou seja, a pessoa tem um pouquinho mais de volume abdominal, então ela vai tirar daquele lugar. Existe um lugar a ser tirado, que já é um lugar mais propício? Não? É possível fazer esse intercâmbio? Como é que funciona? Entenda que hoje a utilização da gordura, claro que não é simplesmente você retirar e aplicar a gordura, né? Então, existem algumas regiões corporais onde essa característica da gordura é mais favorável à preparação, como, por exemplo, a região abdominal, a parte interna da coxa, tá? E é comum e praticamente normal atualmente, quando a gente faz procedimentos de lipoaspiração, cirurgias de contorno corporal, utilizar essa gordura para o aumento de volume, não somente da região do glúteo, a gente consegue fazer enxerto em outras regiões onde tem perda de sustentação, como no dorso da mão, em várias regiões. Existe uma versatilidade muito grande em relação a isso. E especificamente, quando a gente fala em rejuvenescimento facial, principalmente procedimentos iniciais, como blefaroplastia, pequenos liftings, é praticamente impossível não associar o enxerto de gordura, tá? Porque você pensar em fazer um procedimento, por exemplo, palpebral, sem agregar valor, melhorando o aspecto da face como um todo, promovendo um equilíbrio, dentro do universo da cirurgia plástica, é praticamente inconcebível, porque isso agrega muito valor e é o que traz um grande diferencial para essas pessoas que pretendem fazer a cirurgia de rejuvenescimento, né? E as pacientes realmente percebem isso, né? Porque elas imaginam, quero fazer uma cirurgia de pálpebra e é somente retirar um pouquinho do excesso de pele. Sim, hoje existe uma banalização dos procedimentos blefaroplastia ou a cirurgia de pálpebra. Quando a gente avalia para realizar um procedimento blefaroplastia, por exemplo, você já considera, né, o tratamento completo, não somente da pele, das estruturas musculares, das bolsas de gordura palpebrais e também da utilização da gordura para incrementar o resultado e principalmente para promover um aspecto mais favorável no pós-operatório. Eu penso que o que você está falando é de suma importância pela questão do sentido da harmonia, tá? E não estou falando de harmonização de forma alguma, estou falando de harmonia. Porque o senso estético, ele passa muito por isso. Não adianta, como você falou, fazer uma blefaroplastia se áreas poderiam ter uma harmonia mais... ao olho ficar um aspecto mais agradável. Então, muitas vezes é como você falou, às vezes até questão de custo ou desconhecimento, N motivos diferentes, a pessoa, isso é um índice muito alto de uma insatisfação, porque não é levado em conta, né, Vinícius? É todo esse aspecto que você muito sabiamente colocou como importante, né? Hoje o que existe é uma facilidade, né, um acesso
de profissionais, muitas vezes sem a formação adequada, realizando procedimentos, né, chamados minimamente invasivos, como você bem disse, com uma facilidade, com promessas, né, de uma recuperação mais rápida, mas que de maneira alguma podem ser comparadas a uma abordagem de um rejuvenescimento facial. Por exemplo, quando uma paciente chega no consultório, por mais que ela já venha com uma queixa, um objetivo, eu costumo realizar uma abordagem global da face. Não no sentido de induzir a paciente a realizar um procedimento, mas sim de explicar as possibilidades e fazer um planejamento, numa primeira etapa, segunda etapa, para que ela tenha essa evolução dos tratamentos. E como eu explico sempre, né, no meu consultório, não existe como separar, você utilizar técnicas de rejuvenescimento sem cirurgia, cirurgias de pálpebra, cirurgias de lifting, utilização dos enxertos de gordura, como sendo um substituindo o outro. O melhor cenário, os melhores resultados que a gente consegue, respeitando a individualidade, a característica do rosto de cada pessoa, é utilizar o que cada tratamento tem de melhor. E para isso, você precisa ter uma análise global, não somente da característica física, mas do histórico clínico dessa paciente, das condições de saúde, do estado psicológico, do estado nutricional, e isso se percebe através de uma anamnese detalhada durante essa avaliação. Então, o que eu sempre tentei preconizar nos tratamentos, tá, é de realmente tratar o paciente como um todo, mas trazendo o benefício estético de uma maneira que venha a agregar, a contribuir no sentido da sua autoestima, da sua autoimagem. E também para evitar a estigmatização. Hoje é muito comum até as amigas se encontrarem e se identificarem como estando parecidas. Por quê? Porque são técnicas de aplicação erradas, né? Então, faz a mesma aplicação para todas as pacientes. Isso não pode ser realizado. A individualidade, justamente é aí que mora a beleza, né? Cada um tem na sua individualidade, né? Pensando na questão do nosso tema principal aqui do rejuvenescimento facial. Qualquer tipo de... a gordura, ela pode ser usada para qualquer nível de envelhecimento facial, Vinícius, ou não? Não. A gordura, ela promove, né, um benefício muito grande em relação a esse aumento de sustentação, ao aumento da qualidade da pele onde é aplicado, mas também precisa se respeitar a característica anatômica para utilizar essa gordura de maneira correta nos lugares onde existem as pequenas bolsas de gordura, né, os compartimentos de gordura, né, do rosto, e utilizar de uma maneira assertiva, tá? Quando existe, por exemplo, uma característica de maior flacidez de pele, sinais de fotoenvelhecimento, lesões de pele que não podem ser corrigidas somente com a aplicação de gordura, evidentemente precisa ser realizado técnicas de retirada do excedente de pele, reposicionamento dessas estruturas. E, inclusive, no rejuvenescimento, muitas pessoas imaginam que é mais ou menos aquela ideia de chegar na frente do espelho e fazer dar um pontinho aqui que já vai corrigir. Infelizmente não é assim. Claro que o realizar esse pontinho, essa pequena atração de pele é possível, mas isso não dá sustentação, não promove uma reestruturação. Então, quando a gente faz o procedimento, você trabalha em estruturas profundas, com reposicionamento de músculo, uma sustentação do sistema músculo-aponeurótico e também utilizando produtos como a gordura, ou mesmo produtos de preenchimento, pequenas próteses, para promover essa reestruturação do rosto como um todo. Perfeito. Vinícius, a conversa está ótima. A gente vai seguir no próximo bloco falando sobre isso e com um tema que é muito interessante. Vamos continuar falando sobre rejuvenescimento facial e vamos falar sobre a questão da perda de peso. O paciente que emagreceu, isso vai ter alguma implicância ou não no resultado de um rejuvenescimento facial? Não saia daí, espero você no próximo bloco e continue aqui com a gente.